Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Priscila, por haber querido participar y aceptado participar de esta reunión. Un poco para contextualizar, en el mes de julio tuvimos una charla con la gente de INDRE, de México, de la Secretaría de Salud, que nos compartieron todo el caso de influenza y el fallecimiento de esta persona. Nos contaron cómo fue todo el proceso de investigación, etcétera, que se llevó adelante. Y de ahí había surgido un poco charlar de estos casos de influenza en Estados Unidos en animales. Así que bueno, estuvimos en contacto con Jairo, con Leonel, con Leticia, como siempre, y recomendaron que ustedes vengan a participar de este encuentro para que nos comenten los hallazgos y todo lo que se avanzó en cuanto a esto. Así que no sé cómo tienen pensado el orden, pero cuando quieran pueden comenzar. Super. Sandra e todos, muito buenos dias a todos, a todas. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar desta reunião, que escuto super bem, as discussões são riquíssimas, e é um pouco em este contexto que Joe e Priscila venimos, que Priscila e Joe venimos, porque no português é o contrário, Priscila e Joe venimos hoje acá para a reunião. O que planeamos é mostrar um pouco da resposta, como estamos participando, respondendo em Las Américas, e depois, suposto, compartilhar a parte de laboratório. E lá a intenção é que seja como uma conversação. Então, vocês podem se sentir super à vontade de perguntar, de intervenir, e, por suposto, ao final, vamos ter um momento para perguntas e respostas. Eu vou começar. Raro pediu para que hablássemos de H5N1, então a apresentação está focada em H5N1, porque México foi desculpa, H5N2, esta é H5N1. Então, eu empeço e passo depois a palavra a Priscila. Deixa-me só compartilhar, porque mudou tudo aqui no Zoom. Ah, peraí. ¿Pudiste? Ah, bien. Si no. Ahn, não sei se vem pantalla. Sí, Me conecto. se ve Manda. ahí toda la pantalla. Ah, eso. Ahora? Ahí está, modo presentación. Genial. Ok, super. Então, eu vou encerrar a câmera para a apresentação, para não pular conexão, e depois deixa eu só ver como que eu vou tirar essa câmera, que eu já botei a apresentação. Ah, ok, super. Então, vamos lá. Ahí saliste del modo presentación, Juliana. Agora está, né? Ok, Ahora sí, super. ahora sí. Então, você fala um pouco para contextualizar. Sabemos que todos da cá são espertos, já conhecem muito bem lá a influenza aviar, mas, por suposto, em termos de saúde pública, é um dos vírus que são mais vigilados, é um vírus crítico, principalmente depois da pandemia da gripe espanhola em 1918. Então, incluso a OMS, o programa de influenza da OMS foi um dos primeiros a ter criado. Ele é referência para outros programas da OMS, justamente por esse impacto, essa necessidade de se vigilar o vírus influenza tipo A. Isso porque este vírus, como todos nós sabemos, tem esse drift, né, reagrupamentos e recombinações e mutações que esses vírus têm, que pode generar novas cepas com potenciais pandêmicos. Para nós outros humanos, os principais que podem generar, né, que circulam mais, é o H5N1, a H7N9 e a H9N12, que de hecho são os vigilados dentro do laboratório, que depois Priscila vai detalhar um pouco mais. E deles vírus influenza, né, patogenicidade, também temos detectado em várias partes do mundo o H10N3 e H3N8, que se embargo tenha barra patogenicidade, é importante vigilar justamente por essa capacidade do vírus se reagrupar e formar novas cepas virais. Então, para H5,
especificamente, essa gráfica mostra, né, o incremento de los casos desde 2018, 16, principalmente em 2020, até agora, que começou a circulação mais grande de AT5, principalmente AT5N1. Então, esses são os casos de H5N1, as infecções humanas que han sido reportadas. Por suposto, é importante a notificação, isso está dentro do Regulamento Sanitário Internacional, é mandatório toda notificação de uma cepa nova detectada de influenza A. Então, acá começamos a ver em Las Américas, que bem se há pouco, há na circulação o repórter de casos humanos, que é isso que hace com que esse ano tenhamos todo esse alerta, porque nunca havia tenido casos humanos de H5N1 em nossa região. Então, acá, e na linha do tempo, começamos a ver que em abril de 2022 foi o primeiro caso, né, confirmado em Colorado, e depois tivemos outros casos de H5N1 que foram acontecendo principalmente em los Estados Unidos. E muitos destes casos vinculados, né, ao casos de granado leteiro. Incluso a hora esse de julho 2024, incluímos, se bem que tem a finca, né, associada a casos de aves, foram dos trabalhadores, então tende também essa preocupação com a parte laboral, né? Então, que estamos trabalhando muito em la parte de conscientização, de uso correto de IPP. Esse último caso de julho de 2024, que foi reportado, a hora saiu a publicação, é um caso assim que chama a atenção porque foram 9 pessoas infectadas. Antes era assim, uma pessoa em Equador, uma pessoa em Chile, uma pessoa em los Estados Unidos, né, por caso, pero este especificamente foram 9 trabalhadores que foram infectados com H5N1. Então, acá, com isso, temos um incremento de los casos de infecções humanas por H5N1. Agora são 15 casos, né, desde 2022. E entra também essa a preocupação com a conscientização da população em geral. Por que eu digo isso? Este caso de Equador, não sei se há algum colega de Equador que, ao final, se quer também acrescentar sua experiência de país, mas esse caso específico chamou muito a atenção, porque foi no caso de uma ninha que estava rugando com um polho em o quintal, background de sua casa. Então, ela se enfermou, e aquele malo costume que às vezes temos, dar uma medicina, barra a febre, vamos tentar tratar em la casa. Só que descobriu que era H5N1, ou quando ela quedou muito mala, que foi procurar atendimento hospitalar e foi internada. E aí que se hizo a prova e foi detectada H5N1. Então, estamos trabalhando também muito em isso, de conscientização da população. E, por exemplo, em Chile, que houve animais marinhos, né, infectados com H5N1, é outra coisa importante. Nós outros da área de biologia sabemos que, veterinária, sabemos que um animal silvestre não se deixa ser tocado. Se ele está lá, por exemplo, em la praia, deitado, sem cílio, é porque ou está enfermo ou está muito malo, né? Passou algo, quebrou um osso, algo. Então, é natural de um animal silvestre não se permitir ser tocado. Então, isso são coisas que nós outros da área temos muito claro, mas muitas vezes a população em geral não tem. Então, você vai arrugar com o polho, vai abraçar o lobo marinho e tacar fotos, e são coisas que temos que estar sempre atentos por o risco de la infecção. Então, mais especificamente, né, do granado leiteiro, né, em nos Estados Unidos, volvendo a esse tema, que é um tema que está muito sendo discutido nesse momento, as principais informações que temos até o momento é que até março, né, desde março de 2024, se reportaram
cabritos, goat kids, né, los niños de las cabras, em granjas infectados, né, com o vírus H1, H5N1, e foi a primeira vez em que houve lá detecção em ruminantes e estavam relacionados com aves de curral que também estavam infectadas. Dos estados de los Estados Unidos há informado, né, reportado brotes em granado leiteiro. 90 desses rebanhos leiteiros há sido afetado em todo... Oi? Alô? Sigo? Sí, sí, no sé, se debe haber Ah, desactivado algo. ok, super. Em meu país, também há o repórter de gatos e aves silvestres em las proximidades dessas granjas leiteiras, que também é demonstrado, né, que diversas manifestações clínicas similares ao do granado. Se detectou esse H5N1, inclusive em alpacas, em instalações onde se sacrificavam, né, nas aves de currais infectados, e se encontrou em uma dessas sequências a mesma que estava em um granado leiteiro. Aí, de igual que estávamos falando, os casos humanos relacionados com o granado leiteiro, foi lá primeiro, o primeiro repórter, que foram dois trabalhadores de fincas, né, em Michigan, que não têm relação um com o outro, e um em trabalhador de uma finca, né, uma granja em o Texas. Acá, essa gráfica é para mostrar a propagação interestadual do H5N1 vinculada especificamente ao movimento de granado. Então, são os estados, e por período de tempo, desde de janeiro até abril, essa ruta de transmissão, ela pode ser direta ou indireta e facilita a propagação entre uma granja e outra. Pero de los retos, e isso vou mostrar um pouco mais à frente, está sendo encontrar como o elo perdido de como esse granado está te infectando, como que está generando a infecção destes animais. Então, o que sabemos dessa infecção de granado leiteiro em los Estados Unidos até o momento é que a carga viral ha sido alta, a carga viral em o leite o granado infectado está alta, se bem a carga viral em o ensopado nasal está baixo. Então, há se buscado outras rutas, né, outras mostras alternativas para poder ter os testeios. Se há identificado também granado assintomático, com evidência do vírus em los pulmões, então, encontrado muito na parte histológica. A figura que eu vou mostrar é de um artigo que há em lâminas, corte de histologia, mostrando o dano em o granado. A transmissão de granado a granado provavelmente ocorre por meio de um mecânico e se há implementado, né, essas medidas de controle para evitar esse movimento de animais infectados. Até o momento, foram realizadas mais de 15 mil provas de PCR em estes animais, que de hecho isso é um reto muito grande para a parte de saúde animal, a parte do laboratório que vão fazer testeio, porque quando são casos humanos, é um, dois, tu vieste agora 9, pero te vas para, por exemplo, testeio rotineiro em um sítio sentinela, são 5 muestras por semana, pero quando se tem uma granja infectada, o plantel de aves é muito grande, o quantitativo de animal é enorme, então, no mínimo, se vai aí 100, 500 testes. Então, o custo das provas sale muito, assim, a prova molecular é custosa, então, para se testear os animais é uma coisa custosa também, e entra em nossa sustentabilidade e de poder haver viável toda essa vigilância também em los animais. E até o momento, né, se há realizado mais de 4 mil testes antes da movimentação desse granado entre os estados. Para os casos humanos,
infectados, né, em los Estados Unidos, de granado, associado ao granado leiteiro, todos os casos apresentaram sintomas oculares leves, né, conjuntivites. Um terceiro caso apresentou um sintoma respiratório mais suave. Todos os casos tiveram contato direto com granado leiteiro infectado, eram trabalhadores de leiteiros, né, que trabalhavam em Las Granjas, e entre março de 2024 até junho, pelo menos 15 pessoas, desculpa, 500 pessoas foram monitoreadas depois de terem sido expostas a esses animais infectados e pelo menos 45 foram testados para essa influenza H5N1. Desde la OMS, la FAO e la OMSA, se ha realizado avaliações de risco. Então, assim, em termos de risco, a humanos, as infecções são esporádicas, não há uma sustentabilidade de transmissão humana a humano hasta o momento. A OMS ha evaluado o risco, né, geral para a saúde pública e até o momento ha sido barra, porque estas exposições a animais... ¿Aló? Al doctor Rui López Hola, no, Villalba, alguien tiene subsecretario de micrófono. Prevención Ah, y ok. Promoción del Ahora veo É, si lo veo de la porque no lo veo, Secretaría de perdón. Salud. Por favor, si tienen sus é, micrófonos habilitados, ciérrenlo. Gracias. Então, até o momento, né, essas exposições estão relacionadas a animais infectados, então o risco de infecção é considerada barra a moderada e, por suposto, estamos fazendo um monitoreio muito cercano de todos os riscos, de todas as pilares de saúde pública acerca dessa influenza aviar. Desde a OPS, temos este abordagem One Health, então isso é algo da OPS que não é solo para a influenza aviar, pero para todas as zoonoses em geral, e envolve seis pilares principais, que seria fortalecer as capacidades de One Health dentro dos sistemas de saúde pública, reduzir os riscos de emergência e reemergência de epidemias e pandemias zoonóticas, controlar e eliminar zoonoses endêmicas, principalmente, por exemplo, doenças tropicais, enfermidades tropicais negligenciadas, os vetores, né, as enfermidades ligadas, né, vector-borne ligadas a vetores, lá, o fortalecimento dessas avaliações de risco, comunicação de risco, que estão relacionados também à segurança alimentar, a diminuição dessa silenciação, resistência a antimicrobianos e, por suposto, integrar o componente ambiental dentro dessa saúde One Health. E dentro da OPS, é um programa interdepartamental, envolve também o CDI, que é o Departamento de Doenças eh, que tem lá Panftosa, que é a parte da OPS que trabalha com o setor veterinário e, por suposto, o Departamento de Emergência e Saúde. Em termos de resposta intersectorial por parte da OPS, está o fortalecimento da vigilância rutinária e de eventos em la interface humano-animal, com os centros colaboradores da OMS e os sócios estratégicos, avaliação regular de risco, de transmissibilidade e severidade dos vírus zoonóticos, atualização das diretrizes sobre vigilância e resposta a influenza na interface humano-animal,
revisão das experiências, né? Então, você sempre que revisa o que foi feito em termos de resposta, para poder ter as lições aprendidas em los países que enfrentaram esses brotes de influenza zoonótica, o fortalecimento técnico da capacidade de comunicação de risco para eventos em la interface humano-animal, capacitação em manejo clínico, tratamento e prevenção e controle de infecção associadas a influenza aviar, capacitação também em manejo desses cadáveres desses animais, incluindo o suporte técnico de controle de infecção, e aí entra, igual estávamos falando também, dos EPPs, e também lá o OPS ha publicado, né, recomendações para fortalecer o trabalho a vigilância e o trabalho nesse setor, nessa parte intersectorial. Mas só para compartilhar também, parte da resposta, hemos publicado vários alertas em la interface humano e animal e estão disponibilizados em la página da OPS e tem todos os contextos. Acá, que eu quisera mostrar é justamente do artigo que mencionei, em que fizeram toda uma análise filogenética e também veterinária de los animais. O clado que está circulando, que ha sido sequenciado, é o clado 234B. Dentro desse clado, as muestras são do grupo, do genotipo B3.13, e acá que queríamos chamar a atenção é que não se sabe, todavia, qual é o hospedeiro e o elo entre como que esse granado leiteiro está, aqui, ó, desculpa, o granado leiteiro está se infectando com esse novo, né, com esse genotipo circulante que está vindo delas aves. Todas as sequências que ha sido sequenciada até o momento são todos desse genotipo B3.13, lá de humanos, e aí passamos um pouco para a parte genômica, né, de caracterização antigênica e genética, que é importante, muito importante para nós outros, da parte de saúde pública humana. Então, nessa avaliação recente da OMS, se há visto que esse clado é o que é importante e temos dentro do listado para vacunas zoonóticas, há um listado de vírus candidatos. Então, há vírus, de hecho, são 3 em o listado de vacunas. Então, estes vírus logram desenvolver resposta imunológica a este clado, então está coberto. A hemaglutinina do vírus arlado de humano estava estritamente relacionado, né, com os CVVs que estão disponíveis para os fabricantes de vacuna, tanto de 2022 como 2023. Então, em geral, os estudos mostram que não é necessário nesse momento novos CVV, pero siga estudos clínicos para poder cobrir e monitorear esses vírus. E aí reforçamos essa importância de envio de muestras ao centro colaborador, principalmente quando é uma muestra de influenza zoonótica, porque esses dados não se trata só de caracterizar o vírus, porque muitas vezes sabemos que o NIC, ou laboratório de referência, tem essa capacidade muito bem desenvolvida de sequenciar, já de caracterização antigênica, pero esses dados necessitam estar no centro colaborador justamente para as discussões de composição de vacuna. E aí, nos próximos passos, não vou ler tudo, mas temos já 2 reuniões, a OPS ha trabalhado para desenvolver essa comissão intersectorial que tem como objetivo fomentar este enfoque na saúde a nível de país, reunindo diversas perspectivas
diversos atores, para poder assegurar essa detecção temprana, uma resposta temprana e um controle sustentável, né, a nível nacional e regional, de influenza aviar ou outra influenza zoonótica, como, por exemplo, agora estamos vendo em El Granado. Entonces, las recomendaciones son aproveitamento de los recursos do sistema de vigilância e resposta à influenza de la OMS, que Priscila vai mencionar mais adelante, garantir essa resposta equitativa através do marco de preparação para a influenza pandêmica, e aí entra lá, isso de compartilhar os vírus, os benefícios que são compartilhados com os laboratórios, e o sistema de governança é baseado em 3 pilares, né? Então, tem laboratório, epidemiologia, manejo clínico e ah, aumentar, né, essa colaboração, melhorar essa colaboração com acesso oportuno e equitativo a medidas médicas contra a influenza, e para isso temos várias ações, aí o Plano de Investigação e Desenvolvimento da OMS, as lições aprendidas com as pandemias de H1N1 e de Covid, as evaluações de riscos conjunto, implementação de marcos de preparação, resposta e resiliência a emergência sanitária e atualização da renda de saúde pública para influenza. Eu vou parar por aqui, vou passar a palavra a Priscila. E, Pri, se queres, vai me dizendo e eu vou passando os slides para ti. Ok, perfecto, gracias. Entonces, dentro de la red, trabajamos para hacer la vigilancia de influenza a través de 2 pilares, que uno es la vigilancia rutineira, donde verificamos en la red los cambios genéticos puntuales a través del drift antigénico que Juliana ha mencionado. E também a vigilância de eventos inusitados, inusuais, que é evento através del shift antigênico e que pode generar, por exemplo, novo subtipo de influenza. Próximo, Ju. E dentro desta rede contamos com os sítios sentinelas, que são sítios para síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal. E também estão em nossa região temos 2 centros colaboradores. Um é em CDC, Atlanta, e outro centro colaborador que trabalha também conosco é St. Jude's Hospital. E assim temos, então, em nossa região 31 centros nacionais de influenza, que podem, então, como Juliana ha dito, trabalhar juntamente com centros colaboradores para envio de muestras e toda essa parte de vigilância, pero também na identificação de novos subtipos de influenza. Próximo. Então, dentro desta rede de vigilância que temos, os laboratórios, que são os Centros Nacionais de Influenza, têm acesso a los reactivos de IRR, que é programa de envio de reactivos para os países del CDC. Então, estes são os códigos que os laboratórios que são NICs podem acessar e têm disponível. E próximo, Juliana. E temos todos reagentes para detecção de influenza SARS-CoV-2 e também para os subtipos de influenza zoonótico H5 e H7. Estes estão disponíveis para a rede. E próximo, pero também temos alguns, pero temos esta
este algoritmo, este flujo de envío de muestras. Entonces, es muy importante que siempre los países tengan esto en su flujo para que cuando se tiene un caso sospechoso de H5, que esta muestra sea enviada a los Centros Nacionales de Influenza, para que dentro de los Centros Nacionales de Influenza podemos hacer los testeos e enviar las muestras de forma oportuna para los centros colaboradores y también para hacer los reportes a los canales oficiales del reglamento, desde el Reglamento Sanitário Internacional para comunicar a la OMS, porque se trata de una muestra que puede tener un impacto en términos globales importante. Y por eso es muy importante que todos tengan esto en mente, la importancia de que estos casos de interés de salud pública sean comunicados a los canales oficiales a través del Reglamento Sanitário Internacional. Próximo. Y como Juliana ha dicho, tenemos este último alerta. Acá tenemos los links que pueden accesar, que tienen las informaciones también para los laboratorios en términos de colecta de muestra, de envío de muestras, todo esto. Y abajo, esto es un link del Programa Global de Influenza de OMS, que tiene los protocolos disponibles para que los protocolos que están disponibles públicamente para que todos puedan tener acceso a los primers y poder así también hacer parte de esta vigilancia global. Entonces, creo que es esto que tenemos para hoy, Juliana. A ver si... Sí. Y así que estamos aquí disponibles para preguntas. Si tiene también alguno país que quiera compartir su experiencia con los casos humanos, también siéntanse muy bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Perfecto. Y disculpe nuestro portuñol. No, es excelente. Bueno, Míter o Raquel que andaba por ahí sabrán mejor, pero súper, súper bien, chicas, súper bien. Muchas gracias, súper completo como siempre.